Esta é nossa aula de número 30 e ela vai abrir o capítulo 7, que é o capítulo que trata da conservação da energia, mas no movimento geral, tá? Não necessariamente em uma dimensão. Eu vou apresentar para vocês esse capítulo 7, o que a gente vai discutir nele, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o trabalho de uma força constante de direção qualquer, tá? Não, a direção não precisa, da força não precisa ser mais ao longo da direção do deslocamento, tá? Nós vamos fazer uma breve discussão aqui sobre algumas propriedades matemáticas de vetores, notadamente o produto escalar entre dois vetores, tá? Fazer uma pequena digressão matemática. Por último, alguns exercícios. Beleza, vamos lá. O que é o capítulo 7? A gente vai estudar o trabalho de uma força constante, de direção qualquer. Quer dizer, a partícula está aqui, ela se desloca numa certa direção, mas a força aponta numa direção diferente. Qual que é o trabalho dessa força? Né? Depois nós vamos generalizar isso aqui para o caso mais geral, uma força que não é constante, mas que vai mudando. Né? Nesse ponto aqui a força é assim, nesse outro ponto ela pode apontar na direção oposta. Depois ela pode ter não só uma direção, mas ter uma magnitude completamente diferente, né? Quanto que é o trabalho, nesse caso aí? Nós vamos discutir um pouco mais sobre forças conservativas, e aqui acontece uma coisa interessante, né? No 7.4 nós vamos falar de força e gradiente da energia potencial. O gradiente, pessoal, é uma ferramenta matemática muito importante do cálculo vetorial, e vocês vão ver que ela vai surgir naturalmente a partir do conceito de força. Então, se você está querendo estudar matemática, estudar cálculo vetorial e quer uma motivação, essa é uma. Tá? Surge naturalmente nos problemas de física. E, bom, é uma ferramenta matemática importantíssima no cálculo vetorial que a gente vai introduzir e discutir alguns exemplos, tá? E aí nós vamos usar, né, bom, para que a gente está aprendendo matemática? Para poder expressar de forma mais elegante e mais precisa os princípios da física. Então, já na 7.5 nós vamos discutir algumas aplicações aos campos gravitacional e elétrico. E na 7.6 nós vamos falar um pouquinho de potência, né, que é basicamente trabalho por unidade de tempo. Nós vamos falar de forças não conservativas, que são forças que não conservam a energia mecânica, né? Vamos fazer uma breve discussão a respeito delas também, beleza? Então vamos lá. Trabalho de uma força constante de direção qualquer. Importante isso aqui, tá? A força é constante. Quando o vetor é constante, ele mantém o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Então a gente tem uma situação aqui, nós temos um bloco. Esse bloco tem massa M, certo? E nesse bloco atuam algumas forças, nós estamos interessados especialmente na força F, que é uma força que faz um ângulo θ com a direção de deslocamento, tá? O deslocamento da nossa partícula, né? Do nosso bloco. E o deslocamento do nosso bloco, pessoal, a figurinha aqui tá D, mas eu vou chamar ele de tá L, eu vou chamar ele de D, que eu acho mais legal. Então a partícula sofre um deslocamento, né? O nosso bloco sofre um deslocamento. E o que mais nos interessa aqui é o fato dessa força estar a um determinado ângulo, certo? Com a, com a, com a direção de deslocamento do bloco. Então, bom, o que é que vai acontecer aqui? A gente já sabe que nesses casos nós vamos ter uma força que é uma componente da força que é paralela ao deslocamento, que é essa aqui, ó. Tem esse tamanho aqui, é uma componente da força. Posso desenhar em cima e embaixo, vou deixar de baixo, tá? É a força paralela ao deslocamento. E tem também uma força perpendicular ao deslocamento, que é essa aqui. Tá vendo? Denotada por F, esse índice aí, perp, né? Perpendicular. Bom, a componente paralela, ela vai ser interessante para a gente. A perpendicular não. Por quê? Porque a gente sabe que nessa direção aqui, né, que a gente chamou aqui de direção Y, o bloco está em repouso. Né? A força resultante vai ser zero. Vai ter uma normal para cima, vai ter um peso para baixo e vai ter a força
perpendicular para cima. Então, basicamente, a força normal mais a força perpendicular vai ser igual ao peso, né? E a resultante, ou seja, a força total é zero. Nós vamos ter equilíbrio nessa direção aqui, né? Quer dizer, no eixo Y, a direção a Y permanece em equilíbrio, tá? Esse é um ponto importante. Mas na direção X, né, onde nós vamos ter aqui a nossa força F paralela, não. Essa força F paralela ela vai acelerar o bloco e vai fazer com que o bloco varie a sua energia cinética, né? Bom, a gente já sabe que não havendo outras forças, a força resultante vai ser essa componente perpendicular aqui, perdão, essa componente paralela que é F cosseno de θ, né? Dá para ver que a componente F cosseno de θ, e massa vezes aceleração é a força resultante. Eu vou trago a massa para cá e descobrimos então a aceleração na direção x, que é F cosseno θ dividido por m. Beleza? Bom, mas a fórmula de Torricelli, que nós já conhecemos, né, ela relaciona a variação de velocidade, né, relaciona os quadrados da velocidade com a força resultante que atua no bloco. Né? A aceleração é simplesmente F cosseno θ dividido por m, né? E lembra, a Torricelli é basicamente v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta x. É exatamente isso que a gente está escrevendo aqui, tá? Vou até deixar a formulazinha na forma mais geral. Tá? V quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta x. Quem que é o A? Esse cara aqui é o A. Tá bom? Por isso eu vou apagar essa parte, tá? Beleza. E como é que eu relaciono isso com a energia cinética? Como é que eu faço para relacionar isso com a energia cinética? Bom, eu posso multiplicar todo mundo por m. Corta esse m com esse. Posso dividir todo mundo por 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Pessoal, quem que é isso aqui? Se não a energia cinética no ponto 1. Quem que é isso aqui? Se não a energia cinética no ponto 0. Então, isso aqui vai ficar simplesmente T1. Se eu passar o T0 para o outro lado, vai ficar T1 menos T0, que é igual a ΔT, né? 1 meio de mv ao quadrado menos 1 meio de mv0 ao quadrado, sobre o que tinha do outro lado, que é F cosseno θ x1 menos x0. Bom, você agora deve estar se perguntando, beleza, o que é que eu ganhei com isso? Quem é que mede, pessoal, a variação da energia cinética? Quem mede a variação da energia cinética, como nós já aprendemos, é o trabalho. Isso nos permite identificar este rapaz aqui como sendo o trabalho realizado pela força F entre x0 e x1, certo? Esse é o trabalho realizado pela força F sobre o bloco durante o deslocamento D. Quem que é esse deslocamento? Bom, ela saiu da posição x1 até a x, saiu da posição x0, foi até x1, o módulo desse deslocamento é x1 menos x0, e em que direção esse deslocamento ocorre? Na direção x, cujo vetor unitário é i, beleza? Então, se o i é o vetor unitário na direção x, d igual a x1 menos x0 vezes i é o deslocamento, tá? E aí, pessoal, em termos do produto escalar entre dois vetores, o trabalho vai ser escrito como F escalar D. Tá? F escalar D é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Isso aqui às vezes é escrito assim. Ó. Isso aqui é módulo de F, módulo de D, vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Eu gosto de me referir ao módulo apenas usando a mesma letra, sem a setinha, tá? Então, quando eu escrever apenas um D, eu estou falando do tamanho do vetor D, certo? Então, é isso. Esse é o produto
Esse é o trabalho realizado pela força quando ela é constante, mas tem uma direção distinta daquela do deslocamento. E nós usamos aqui uma operação matemática chamada produto escalar. Bom, vamos falar um pouco mais sobre essa operação, tá?